Olá família IDFG, boa noite a todos. Sextou no Dom, tudo bem com você? No nosso segundo programa semanal, o assunto é nutrição. Sextou no Dom de hoje, vamos bater um papo especial com a nutricionista Laci Lima, excelente profissional que vai trazer muito conhecimento para toda a família IDFG. Aqui, Fábio Teles, agora é com você, Laci. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Laci Lima, sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica e esportiva. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância da nutrição no esporte. Vejam bem, a nutrição ela tem um papel fundamental na saúde da população em geral, né? E quando a gente fala de atleta, é muito importante a gente falar sobre performance, né? Todo atleta quer ter a sua alta performance, né? E a nutrição ela tem um papel muito importante nisso, desde a melhora da própria performance, facilitar a recuperação muscular, que é recuperar essa musculatura e esse atleta para o próximo treino, né? Seja ele no mesmo dia ou no outro dia. Fornecer uma hidratação adequada, sem dúvida, a nutrição tem um papel bem importante na saúde do atleta, né? Na saúde da população em geral, mas como a gente está aqui falando de esportes, né, é muito importante a gente focar nisso. E aí eu vou falar uma parte bem específica sobre essa questão de hidratação mais lá na frente, tá? Melhorar a composição corporal, sim, é muito importante a gente falar sobre composição corporal, a diferença entre perda de peso e emagrecimento, a diferença entre ganho de peso e hipertrofia, isso aí também a gente vai abordar, né, um pouco mais na frente lá na nossa aula. E, por último e não menos importante, a importância da nutrição na manutenção geral da saúde desse atleta, né? É importante a gente entender isso, né? Que o atleta, o fato dele ser atleta não quer dizer que ele é saudável, né? E o fato dele ser atleta e de trabalhar muitas vezes em alta performance, isso requer realmente uma atenção ainda mais voltada para a nutrição, para a saúde mesmo, porque um atleta ele precisa de uma prescrição dietética direcionada para o esporte dele, para a rotina dele, para as preferências alimentares dele, tá certo? Então vamos lá, quando a gente fala de performance, a gente está falando sobre a capacidade de rendimento físico do organismo, ele vai melhorar por meio de uma nutrição adequada, com a ingestão adequada e equilibrada de todos os nutrientes, sejam eles os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, ou os micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas. O carboidrato, por exemplo, ele vai ser importante para a geração de energia direta, para a formação de ATP, né? Então, ele é muito importante para todo e qualquer esporte, até porque o esporte ele trabalha, mesmo que ele seja de alto rendimento, né? Ele vai ter ciclos, por exemplo, o atleta que joga futebol, por exemplo, ele vai precisar do momento de explosão, daquela geração de energia ali rápida, né? O atleta de judô, por exemplo, quando ele tá ali para fazer aquele golpe, aquele impulsionamento, aquela fonte de energia rápida, ali a gente está usando o glicogênio muscular como fonte energética, né? E para fazer esse estoque de glicogênio muscular, a gente precisa do carboidrato, né? Quando a gente fala, por exemplo, das proteínas, as proteínas elas vão ter um papel muito importante, por exemplo, na recuperação muscular. Elas são importantes também para a manutenção da massa muscular desse atleta, para a força desse atleta. Quando a gente fala das gorduras, a gente também está falando de uma boa fonte de energia. Agora, aquela fonte de energia de exercício de baixa e moderada intensidade, mas os esportes eles tendem a passear, como eu falei, mesmo ele sendo de alta performance, ele também vai passear entre alta intensidade e de moderada e baixa intensidade. Então as boas fontes de gordura também são fundamentais para garantir uma boa performance. Ela também vai ser importante, essas gorduras, para a produção de hormônios, por exemplo, o testosterona precisa de uma boa fonte de gordura para que ele possa atuar, né? Vitaminas lipossolúveis depende de boas fontes de gordura na alimentação, como a vitamina D, a vitamina K, a vitamina E, a vitamina
São vitaminas que são lipossolúveis, então elas dependem dessa gordura, né, para atuar dentro do nosso organismo. E quando a gente fala, por exemplo, de vitaminas e minerais, a gente está falando sobre o cálcio, que é importante para a contração muscular, a gente está falando da vitamina C, que é importante para a imunidade e atua como um antioxidante, a gente está falando também sobre o ferro, sobre o zinco, sobre o selênio, sobre a vitamina E. Então, assim, tudo isso a gente encontra onde? Nos suplementos? Não. O suplemento, como o próprio nome diz, ele é um complemento. A base de todo e qualquer atleta e de boa performance precisa ser da alimentação. Então, a gente tem uma alimentação individualizada, feita específico para esse atleta, de acordo com o esporte dele, com a rotina dele, com os hábitos alimentares dele. Isso é muito importante. Então, uma dieta inadequada, ela vai inibir o desempenho do atleta, mesmo aqueles super, ultra bem treinados, e ainda pode prejudicar a saúde, né? Quantas vezes eu atendi atletas no meu consultório de alta performance que estavam, por exemplo, entrando numa síndrome de overtraining, que a gente fala, né? Quando o paciente, o atleta, ele já trabalha muito tempo em alta performance, mas ele não está conseguindo gerar uma boa recuperação muscular, ele não está com uma boa imunidade. Então, o corpo dele, mesmo ele estando altamente treinado, o corpo dele não responde àqueles estímulos, né? Ele não consegue trabalhar bem essa performance. Então, uma boa nutrição vai garantir a prevenção dessa síndrome de overtraining. Quando a gente fala essa questão realmente de performance, e a gente fala, por exemplo, de fadiga, a gente está atuando aí em vitaminas do complexo B, no ferro, na vitamina C. Quando a gente fala de fraqueza, a gente também está falando sobre as deficiências, né, nutricionais do complexo B. Ele vai garantir também essa questão de sintomas que o atleta não quer sentir, né? Então é muito importante a gente cuidar dessa ingestão adequada de nutrientes, né, para que a gente garanta uma boa performance e uma boa saúde e a gente evite fadiga, fraqueza, cãibra, dor muscular tardia, baixa imunidade do atleta, né? E quando a gente fala de recuperação muscular, a gente está falando sobre selênio, zinco, B9, vitamina A, vitamina D, magnésio, cálcio, proteínas, né? Tudo isso vai ser muito importante. Quando a gente fala sobre essa questão da recuperação muscular, que é como eu falei, a recuperação muscular ela vai ser importante porque ela tem que garantir uma performance desse atleta para o próximo treino, seja esse treino no mesmo dia ou seja esse treino no outro dia e não necessariamente dentro do mesmo esporte, como por exemplo, os atletas muitas vezes eles precisam fazer um treinamento resistido ou a preparação física, então eles fazem um treino em um horário, né, e fazem o treino do esporte em outro horário, então a nutrição ela tem que garantir isso, ela tem que garantir uma demanda energética adequada para esse treino desse atleta e ela tem que garantir também essa boa nutrição para garantir um bom estoque de glicogênio, que é o substrato energético utilizado para o exercício, uma boa reparação muscular e uma boa reposição de eletrólitos. Só faz essa reposição de eletrólitos a partir de 1 hora de atividade física, né? Exceto isso, a gente não tem essa necessidade de estar repondo esses eletrólitos. Quando a gente fala de atleta e quando a gente fala de alta performance, a gente precisa falar sobre sono. Sim, o sono tem um papel muito importante, não apenas para o atleta, para a população como um todo, mas quando a gente fala de recuperação muscular, né, da importância da gente cuidar do nosso organismo para preparar ele para um próximo treino, a gente precisa falar sobre sono, né? E por que, Nutri? Porque o sono, ele vai ter, durante o nosso sono noturno e profundo, a gente tem a liberação de um hormônio chamado GH. Né? Esse hormônio, ele atua como se fosse o modo stand-by do computador. Sabe quando o computador entra ali naquele modo e você liga o antivírus ali para ele fazendo aquela varredura e vendo se tem alguma coisa ali acontecendo de errado? Bom, então é isso que o nosso GH faz,
né, durante o nosso sono noturno e profundo. É quando ele vai ver que tem microlesões ali naquela musculatura que a gente precisa reparar, é quando ele vê que existe um processo inflamatório ali que ele precisa atuar. Então é o momento que o nosso corpo tem para trabalhar ali, sem que a gente esteja fazendo digestão de alimentos, sem que a gente esteja preocupada com o que a gente vai fazer no dia, sem que o nosso coração esteja batendo numa alta frequência, enfim. Então, durante o dia, o corpo está preparado com tudo isso. Durante a noite, não. Durante a noite, ele está ali preparado para fazer esses reparos. Então, garantir uma boa qualidade desse sono é fundamental para a saúde desse atleta, né? Mas, Nutri, a nutrição, ela consegue atuar na melhora desse sono? Sim. Muito. Claro que a gente precisa, obviamente, mudar alguns comportamentos, como fazer, por exemplo, um processo da higiene do sono, né? Que é você ter hora para dormir, ter hora para acordar, tomar aquele banho morno, né? Antes da hora de deitar, evitar ficar ali com luz de celular, televisão, né? Evitar utilizar bebidas energéticas como café, energéticos de uma maneira geral e tal. Isso pode atrapalhar, obviamente, ali a qualidade do seu sono. A gente consegue, através da nutrição, por exemplo, garantir um bom aporte de triptofano, que é um aminoácido que a gente consegue através da degradação das proteínas, como fontes dele, né? Seria leite, queijos, iogurte, ovos, carne, peixe, frango, né? Então a gente consegue o triptofano através desses alimentos ricos em proteína. E esse triptofano, ele vai ser um percussor da serotonina, que é um percussor da melatonina e do GH. Então a gente consegue, através da alimentação, né, garantir essa boa produção de triptofano e automaticamente de serotonina. Com o intestino também que esteja funcionando de maneira eficiente, a gente vai garantir essa produção dessa serotonina, que vai trazer bem-estar para esse atleta. A gente está falando também de a utilização de alguns chás que podem atuar também nessa questão desse start desse sono, como o chá de camomila, o chá de mulungum, chá de erva doce, melissa, passiflora. Tudo isso a gente consegue, por exemplo, atuar dentro da alimentação ali do dia desse atleta e garantir, por exemplo, esses chás que melhorem a qualidade desse sono, ou até, às vezes, a suplementação mesmo. As fórmulas magistrais, elas também vão ter essa condição, né, de garantir também, de repente, uma boa qualidade desse sono. Então é importante o atleta entender isso, essa importância de ter uma boa qualidade do sono, de ter uma temperatura adequada, de ter uma boa quantidade de horas de sono, que você garanta esse sono durante o período da noite, né? Porque não adianta a gente querer trocar o ciclo do dia e da noite, porque a gente não vai garantir uma boa produção desse GH, já que ele só é produzido, o pico dele só é produzido no pico máximo de melatonina. Então a gente precisa estar em total escuridão, né? E não é escuridão apenas do quarto, né? Só para deixar claro isso. Para a gente falar de sono, a gente vai ter que abordar, ser mais profundo ainda nisso aí, né? Um tema muito amplo, né? Mas eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Gente, tá muito legal, mas agora chegou a hora de dar aquela paradinha básica. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco o Sextou no Dom está de volta com Laci Lima. Está de volta com mais dicas especiais da nutricionista Laci Lima. Vem de lá! Quando a gente fala de hidratação,
a gente está falando também de performance, né? Então a água é o maior componente do corpo humano, possui papel importante no organismo. Durante a prática de exercício físico, há uma perda significativa de líquidos e minerais. Por isso, uma hidratação adequada é fundamental para que o rendimento físico e a saúde não sejam prejudicados. A água, ela pode atuar de maneira muito importante na performance desse atleta. Primeiro, porque ela vai regular a temperatura corporal. Então, altas temperaturas podem levar esse paciente, por exemplo, a uma hiponatremia, que é uma perda excessiva de eletrólitos através da sudorese, né? E vai garantir que ele pare, né? E pode levar até o óbito desse atleta. Então, é importante a gente ter uma boa hidratação, né? Essa questão da reposição de eletrólitos, né? Que seria principalmente o sódio e o potássio, né? A gente só vai realmente se preocupar com isso quando o atleta ele atua a partir de 1 hora de atividade física. Aí talvez seja necessário que a gente pense nessa reposição dos eletrólitos, que a gente consegue através da água de coco ou dos isotônicos, como exemplo, né? Ela vai ter também um papel muito importante no transporte de nutrientes e na eliminação de impurezas, né? E isso aí a gente nem está falando sobre essa questão do próprio estoque de glicogênio. Para que a gente tenha um bom estoque de glicogênio, a gente precisa de água. Então, como é que a gente faz o cálculo hídrico, né? Para a população em geral? Normalmente a gente calcula 35 ml por quilograma de peso. Então, você pegar o seu peso hoje e multiplicar vezes 35, você vai ter noção do seu aporte hídrico diário. Mas quando a gente está falando de atleta, a gente está falando de uma perda excessiva de líquidos, né, durante a própria prática. Então, o que a gente perde de líquido ali durante o exercício, né, tem que entrar à parte. Então, é importante você ter uma hidratação adequada ali durante esse exercício, né? E, claro, exercícios que tendem a passar de 1 hora de duração, é importante também a gente pensar na reposição dos eletrólitos, principalmente do sódio e do potássio. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando água de coco ou próprio isotônico, tá? Se a gente não tem uma boa hidratação, a gente não garante uma boa hidratação e o equilíbrio da nossa temperatura, né? A cada 5 a 8 minutos, a gente aumenta em torno de 1 grau Celsius. Ou seja, em menos de 20 minutos, a gente teria que parar totalmente o nosso exercício, se a gente não tivesse, né, uma boa hidratação para equilibrar essa temperatura corporal. Então é muito importante que você, ao ir praticar o seu exercício, você leve a sua garrafinha. Sentiu sede, sede já é um sintoma de desidratação. Não espere sentir sede para beber água, e não só durante o exercício, como no decorrer do dia também. Garanta um bom aporte hídrico, tá certo? Quando a gente fala de composição corporal, né, existe uma diferença, Nutri, entre emagrecimento e perda de peso, né? Às vezes o atleta, por exemplo, eu atendo os atletas de judô, vamos dar um exemplo, e às vezes eles precisam bater o peso ali para entrar dentro de uma categoria, né, lá do judô. E aí a gente precisa entender que muitas vezes esse atleta ele toma medidas drásticas para que ele entre dentro desse peso, entre dentro dessa categoria. Existe uma diferença muito grande entre emagrecimento e perda de peso. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de perda de gordura, da eliminação do tecido adiposo. E quando a gente fala de perda de peso, a gente está falando de perda de água, de músculo e também de gordura. Então é algo muito mais amplo e que muitas vezes não é saudável. Então é importante vocês entenderem isso, que tudo bem você querer estar dentro de uma categoria. Se você precisa melhorar esse peso, que você melhore e que você entre dentro dessa categoria com saúde, né? Fazendo um processo de emagrecimento. E esse processo de emagrecimento, para acontecer, a gente precisa de boa nutrição. Não é fazendo... Não é desidratando esse atleta, não é deixando ele longos períodos sem se alimentar, porque isso vai garantir uma baixa da sua performance, né? Vai levar esse atleta a um nível de estresse absurdo, e isso com certeza vai atrapalhar realmente, né, na sua própria competição. O seu psicológico vai afetar bastante. Então é muito importante vocês entenderem isso, que o processo de emagrecimento, ele é multifatorial, ele depende de uma boa noite de sono, ele depende de um bom treinamento, ele depende de uma boa nutrição. A gente precisa equilibrar essa nutrição para garantir essa perda de gordura e não somente a perda de peso.
Quando a gente fala da manutenção e saúde do atleta, a nutrição ela é importante para a saúde geral. Quando adequada, pode reduzir as possibilidades de enfermidades que possam reduzir o período de treino ou mesmo tornar mais curta a carreira desse atleta. Deficiências nutricionais podem reduzir a habilidade para executar o exercício. Então a gente está falando de cãibras, a gente está falando de vômitos. Já tive muitos atletas que perdeu competição porque vomitou durante a luta ali, por exemplo. Então a gente precisa entender muito bem isso, o que a gente come antes do exercício, o que a gente come pós-exercício, o que a gente pode comer durante a competição ou durante o esporte. Será que isso realmente é necessário? Então assim, só um atendimento individualizado vai poder te garantir isso. Então aqui eu trouxe um posicionamento de uma revista muito importante de nutrição, né? Onde ela fala o seguinte, que atletas necessitam consumir quantidades adequadas de energia durante os períodos de treino, que envolva alta intensidade ou longa duração, no intuito de manterem o peso e a saúde adequada e maximizarem os efeitos do treinamento. O baixo consumo calórico pode resultar em uma perda muscular, disfunção menstrual, perda de massa óssea, além de aumentar o risco de fadiga, lesão, doenças e a necessidade de períodos prolongados de recuperação. Então, tudo isso que a Nutri falou é comprovado pela ciência, e é por isso que eu trouxe, mesmo aqui falando ali para leigos, né, eu trouxe o estudo científico para que vocês consigam entender que não é achismo. O que a gente está falando aqui é de ciência realmente, e a importância da nutrição na saúde da população e principalmente para a saúde dos nossos atletas. Então, a manutenção e saúde do atleta. A nutrição ela desempenha um papel primordial de fornecer energia necessária para o trabalho biológico realizado durante a atividade física, além de nutrientes que otimizam a obtenção e a utilização dessa energia. Os nutrientes obtidos por uma alimentação equilibrada são essenciais na formação, reparação, reconstituição de tecidos corporais, mantendo a integridade funcional e estrutura do organismo e tornando possível a prática de atividade física. O atleta necessita de uma maior demanda calórica. Os exercícios físicos podem ocasionar adaptações fisiológicas e bioquímicas que determinam maiores necessidades de nutrientes. Assim, as necessidades nutricionais de energia, macronutrientes, os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os micronutrientes, as vitaminas e minerais, modifica-se com a prática do exercício físico. Então, como eu falei anteriormente, o atleta precisa de uma nutrição individualizada, né? A gente vai precisar entender qual a faixa etária, qual o exercício, qual a intensidade, qual o tempo e duração dessa prática de exercício físico desse atleta, quantas atividades ele faz no dia, ou quantos treinos ele tem durante a semana, né? Então, como eu falei para vocês, e eu tô aqui deixando bem claro através desses estudos científicos, não é a Nutri que tá falando, é a ciência que fala. E a gente percebe muito, obviamente, na prática dentro do consultório isso. O consumo alimentar insuficiente em termos de energia e, consequentemente, em termos de macro e micronutrientes e nutrientes, podem levar o organismo à situação de estresse, que prejudicam de forma importante o desempenho da atividade física, como fadiga crônica, disfunções do sistema endócrino, maior susceptibilidade a doenças infecciosas, né, baixa imunidade, lesões músculos esqueléticas e articulares e perda de massa muscular e osteopenia. Gente, estou aqui já anotando algumas dicas, porque isso é uma verdadeira aula gratuita que só o IDFG proporciona para você. Então, vamos mais um pouco com as últimas informações e muito conhecimento com ela, Laci Lima. Como que funciona um acompanhamento nutricional? Isso aí é uma dúvida de muita gente, por isso que eu trouxe esse slide aqui, né? Então, quando eu atendo esse atleta, a gente vai fazer toda a anamnese, que a gente vai pegar toda a informação, o que é que trouxe esse atleta até o consultório, né? A gente vai pegar todo o seu histórico, né? Se esse atleta já teve anemia, se ele tem alguma história de doença pregressa, né? Se ele tem
alguma dor, algum sintoma, alguma coisa que a gente precisa estar atento. A gente vai fazer todo um recordatório de 24 horas, né, para a gente ter uma noção do que esse atleta consome, né, do que ele se alimenta, para que a gente tente equilibrar essa alimentação o mais próximo possível daquilo que ele consegue fazer, né, e não exatamente do que eu quero que ele faça, né, mas que ao mesmo tempo a gente consiga garantir, né, essa boa nutrição desse atleta. A gente vai fazer o exame físico durante a antropometria ali, a Nutri acaba olhando para ver se a gente tem manchinhas pela pele, né, se a gente tem, por exemplo, uma síndrome fúngica ali, se o atleta tem pano branco, se ele tem as unhas quebradiças, se ele tá tendo queda de cabelo, então a gente consegue olhar. A gente faz a parte de antropometria, que é pra gente ter uma noção da composição corporal desse atleta, a questão realmente da massa muscular e do percentual de gordura, às vezes biopedância quando é necessário, né? O histórico familiar, social e familiar desse atleta, a gente prescreve esse plano alimentar individualizado e a gente vai trabalhar também essa questão de todo o processo da educação nutricional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá aí o meu contato, tem o meu e-mail, tem o telefone do consultório para vocês agendarem sua consulta. E eu coloquei aqui também o meu Instagram, né, que vocês podem me mandar direct. Tem muito conteúdo legal também nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo. Que beleza, que maravilha! Muito obrigado, Laci Lima! Uma verdadeira aula de nutrição esportiva. Eu mesmo já estou pensando em deixar o carro aqui e ir para casa de bicicleta. Que maravilha! E já fica o convite para a próxima semana. Sextou no Dom, toda sexta-feira, às 7 da noite, aqui nas redes sociais e no canal do YouTube do Instituto Dom Fernando Gomes. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus!